Você já afinou algum instrumento? Eu não sei se você toca algum instrumento ou você conhece alguém que toca, mas a maioria deles precisa de uma afinação. É interessante que quando você vai assistir uma orquestra, então tem lá alguém que fica responsável de dar um tom e todos os outros instrumentos são afinados a partir daquele tom, do som que aquele instrumento fez. Talvez um violino, ele dá o lá, a nota lá, e todo mundo faz a mesma, e todo mundo tenta chegar naquela mesma nota. É interessante isso porque se tem uma coisa ruim é você ouvir uma música com um instrumento desafinado. Então, quando você vê um grupo tocando junto, antes deles tocarem juntos, eles tiveram que afinar os instrumentos. Eu toco piano há muitos anos e sempre tem alguém tocando comigo, um violão, um violino. E como eu toco um instrumento que tem uma afinação fixa ou quase fixa, quem dá a nota sou eu, e eles vão afinando os instrumentos para a gente poder tocar junto e a coisa ficar harmônica. Senão você vai ouvir e você vai ver que tem alguma coisa que está errada. Porque quando tem alguém desafinado, quando alguém não afinou o instrumento direito, aquilo faz com que o que poderia ser muito bom fique ruim. Às vezes o violão é muito bom, mas se o violão está desafinado, ele produz uma música ruim. Se o violino, ele pode ser o violino mais caro do mundo, mas ele precisa de afinação. E é interessante que quando eu olho para a oração, eu vejo a oração como uma afinação. Eu preciso afinar o meu coração com Deus. A nossa afinação, ela depende daquele som que vem do trono do Senhor, e eu vou afinar o meu coração com o coração do Pai. O violino, o violão, esses instrumentos de corda, eles precisam de várias afinações durante um dia. Então, termina uma música, você escuta a orquestra quase toda, ela vai afinar de novo, para ter a afinação ficar bem certinha. E eu olho para a minha vida e eu vejo que o meu tempo de oração com Deus é assim. O meu coração desafina com muita facilidade. O meu coração desafina com, às vezes, uma palavra, às vezes uma situação, às vezes desafina com uma notícia, desafina com uma expectativa que não acontece, às vezes desafina com uma surpresa. E é interessante que como nós somos fáceis de desafinar. Você às vezes vai para um congresso, ou você vai para um culto e aquilo foi tão bom, aquilo encheu tanto o seu coração, mas quando você chega em casa, você ouve, você recebe uma notícia que é difícil e parece que tudo aquilo que você viveu lá ficou suspenso lá atrás. É hora de trazer afinação de novo. É hora de afinar o meu coração com o coração de Deus. E é interessante que quando eu olho para a oração, eu lembro de Davi. Davi foi um homem que ele conheceu o caminho do louvor, da adoração, da oração. Ele era um homem que tinha esse caminho livre com Deus. E muitas vezes ele nos Salmos, ele vai derramar o seu coração. Ele vai falar as coisas que ele não está entendendo. Ele vai buscar força em Deus. Ele vai derramar o coração e falar do seu pecado. E aqui no Salmo, vou ler 3 salmos seguidos, só o primeiro versículo, para você ver como que era esse cântico que Davi fazia a partir do relacionamento dele com Deus. Era Davi afinando o coração dele
com o Pai. No Salmo 141, Salmo 142 e Salmo 143, os primeiros versículos diz o seguinte, o Salmo 141. Senhor, eleva o meu clamor a ti, vem depressa, presta ouvido à minha voz quando te invoco. Salmo 42, verso 1. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Salmo 143, 1. Senhor, escuta minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Você conhece a história de Davi? E você sabe que a história dele não foi fácil. Ele foi o rei mais famoso de Israel. Mas antes dele chegar no reinado, antes dele chegar ali, muitas coisas aconteceram. E essas muitas coisas que aconteceram antes, a perseguição de Saul ferrenha em cima dele, produziu no coração de Davi algo que foi importante naquele momento. Ele constantemente afinava o coração dele com Deus. Naquela luta, naquela situação, naquela perseguição, ele parava e ele afinava o coração com Deus. Às vezes ele não estava entendendo e ele clamava em alta voz, e aqui o verso, capítulo 142, Salmo 142 diz: em alta voz eu clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias, derramo diante dele a minha queixa e a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, a minha partilha na terra dos viventes. Olha só que interessante. As coisas ao redor estavam mostrando para Davi uma coisa: olha, ninguém se importa com você. Ninguém está cuidando de você. Ninguém está nem aí para você, Davi. Ó, você está aí solitário, está sozinho, ó, tchau. Mas quando Davi, ele ia para o trono do Senhor, e ele com essa visão desafinada, ele colocava o seu coração na presença do Senhor, o coração dele afinava de novo. E ele falava: Senhor, eu não estou sem refúgio não. Tu és o meu refúgio, o Senhor é a minha herança. Tu és a minha alegria, o Senhor é o meu cântico. E talvez essa seja a nossa grande falha como cristãos nesse tempo. A gente deixa o nosso coração desafinado. E um coração desafinado é triste de ouvir. Um coração desafinado, ele pode ser o violino mais caro do mundo. Pode ser a pessoa mais chique, mas se não tiver afinado, vai ser terrível ouvir. O Senhor, ele quer afinar o seu coração nesses dias. Mas não segundo a música que está sendo tocada aí do lado de fora, não. É segundo o coração dele. Tem coisas que eu e você parece que queremos afinar a Deus, não é assim? Parece que a gente quer falar para ele o que ele tem que mudar. Não, eu preciso me submeter, abaixar minha cabeça e deixar o Senhor afinar o meu coração. Deus, ele sabe o caminho que ele tem para mim e o caminho que ele tem para você. Afina o teu coração. Não deixa essas conversas que estão ao seu redor ferirem tanto, marcarem tanto, você se sentir tão ruim a ponto de olhar e falar como Davi falou aqui: olha, ninguém se preocupa comigo. Mas afine o seu coração e fale como ele aqui no Salmo 142, 5. Tu és o meu refúgio. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha partilha na terra dos viventes. E aquilo que os seus olhos talvez não estejam vendo hoje, os olhos de Deus estão vendo. Que Deus te abençoe, que o Senhor ministre o seu coração essa palavra. Afina o teu coração, esposa. Afina teu coração, marido.
afina teu coração. Deus tem uma música linda para fazer tocar a partir da tua vida. Deus te abençoe e fique na paz.